E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio. E galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre a final do Paulistão aí de 2025. Quinta-feira está chegando galera, pois é, ansiedade batendo na porta, né, para essa final. Uma final que pode finalmente nos trazer um título depois de 6 anos aí. E vamos lá pra cima do Palmeiras. Cara, que ansiedade pra esse jogo. Fazia muito tempo que eu não ficava tão ansioso pra uma final de campeonato. Acho que estamos todos ansiosos do mesmo jeito, né? E, enfim, vamos falar sobre essa final. E o tema do vídeo é: o que o Corinthians deve fazer pra ser campeão paulista, tá? Eu vou trazer algumas coisas aqui, tá? Coisas importantes, tá? E vamos lá, vamos falar dessa final. E é isso, tá? Bom, sabemos que na ida já demos o primeiro passo, ganhamos 1-0, tá? Um resultado excepcionalmente bom, tá? Porque o meu pensamento pra ida é que o empate não seria nada mal, tá? E se talvez as coisas dessem errado, o time não jogasse bem, coisa e tal, talvez se perdesse por um gol de diferença, não seria tão ruim. Na volta, em Itaquera, daria pra reverter, né? Eu pensei assim no jogo de ida. Mas uma vitória, 6 anos depois, ganhando no Allianz, cara, é o melhor dos mundos. Não garante o título? Não garante. Mas tá nas mãos do Corinthians. Porém, vai ter que saber administrar essa vantagem na final. E vamos falar disso, tá? Que é o seguinte, a situação que o Corinthians se encontra atualmente é o seguinte: vencemos o primeiro jogo fora de casa, certo? E vamos decidir agora o segundo jogo em casa, tá? Primeiro foi fora e agora o segundo em casa. E o primeiro fora vencemos, tá? No século XXI, o Corinthians venceu, vamos contar aqui, venceu 2001, o Paulistão, 2003, 2009, 2013, 2017, 2018, 2019. Vencemos 7 campeonatos paulistas nesse século 21, tá? E desses 7 que vencemos, 3 se encaixam nos parâmetros que estamos vivendo aí, sabe? Parâmetros do tipo, vencemos o primeiro jogo na ida, tá? E vamos falar desses títulos que vencemos, tá? Onde na final, jogando fora de casa na ida, vencemos e na volta conseguimos confirmar o título, tá? Vamos mostrar aqui, tá? Os títulos que eu vou falar, que é o seguinte. Aqui é o Campeonato Paulista 2001, né? O primeiro paulista do século, né? E nesse Paulistão, eu já vou jogar aqui pra baixo. Na final, o Corinthians enfrentou o Botafogo de Ribeirão Preto. E vocês estão vendo aí que na ida venceu por 3-0, 2 gols do Marcelinho Carioca e um do João Carlos. Na volta, um empate no Morumbi, 0-0. Tá? Então na ida, vencemos, como foi agora contra o Palmeiras. E na volta, o empate em 0-0 garantiu o título, tá? Isso foi em 2001. Agora vamos mostrar 2003, tá? 2003 aconteceu a mesma coisa. Vencemos na ida contra o São Paulo. Tá? Contra o São Paulo vencemos na ida. A diferença é que jogamos como mandante na ida e na volta como visitante, tá? Essa é a diferença para 2001. E a diferença para agora também, tá? A diferença é que aqui o primeiro jogo foi em casa, tá? Enfim. Agora vamos para 2009, tá? Aqui é o Paulistão 2009, tá? É a última vez que um time foi campeão paulista invicto. Pois é, se não me engano, o Corinthians ganhou esse Paulistão invicto em 23 jogos. É exatamente isso. Vamos ver aqui, ó. A final foi Santos e Corinthians, tá? Primeiro jogo na Vila, 3-1 Corinthians. 2 gols do Ronaldo e 1 do Chicão. Ai, doces lembranças, né? Na volta no Pacaembu, 1-1, tá? E esse foi o primeiro Paulistão que eu vi ao vivo o Corinthians ganhar. O primeiro paulista que eu acompanhei foi em 2006, tá? Então, essa foi a primeira vez que eu vi ao vivo o Corinthians vencer o Campeonato Paulista. Foi muito especial, né? Ver o Ronaldo atropelando o Santos na Vila, né? E foi o mesmo parâmetro de 2001. Vencemos na ida fora de casa e em São Paulo, no jogo da volta, administramos jogando em casa, tá? Empate 1-1.
tá certo? É isso. Deixa eu mostrar outro aqui que eu quero... Aqui. 2017 aconteceu a mesma coisa, tá? Foi o primeiro título do Tri, né? Do Carille, certo? Vamos ver aqui, ó. Na final daquele Paulista, enfrentamos a Ponte Preta na final, tá? Primeiro jogo, Moisés Lucarelli, 3-0. Gols do Jadson e 2 do Rodriguinho. Na volta, 1-1 em Itaquera, gol do Romero, tá? E nesse jogo em Itaquera eu estava lá, cara. Eu estava lá, 1-1 em Itaquera. Eu consegui um ingresso pro setor sul do estádio. Eu peguei os últimos ingressos, cara. Meu, foi muita sorte eu consegui acompanhar. Pena que empatou, mas garantiu o título pelo 3-0 em Campinas, certo? Então vocês estão vendo que se repete, né? 2001, 2009 e 2017. Onde na ida, fora de casa, vencemos, certo? E na volta, jogando em casa, um empate garantiu o título, tá? Em 2003, também vencemos na ida, mas jogando em casa, jogando como mandante. É porque na ida, em 2003, não conta muito, porque em 2003, tanto na ida quanto na volta, foi no Morumbi, né? E eu acho que naquela época era a torcida dividida ainda, em 2003. Então não conta muito mandante e visitante. Era Corinthians e São Paulo, os dois jogos no Morumbi, né? Tipo, vocês vão ver aqui, ó. Tá aqui, ó. Os dois jogos, Corinthians e São Paulo no Morumbi. Eu acho que era torcida dividida ainda, né? Então, tipo, dane-se o mando de jogo aí, no caso, né? Enfim, mas pra tabela, o Corinthians mandou o primeiro jogo, né? Foi o mandante. E o segundo jogo foi como visitante, né? Aí tem 2013, que foi um caso parecido com esse. Em 2013, deixa eu ver aqui. Em 2013, a final foi contra o Santos, tá? E de novo, assim como em 2003, na ida vencemos 2-1. E na volta na Vila empatamos 1-1 e fomos campeões. Foi o único paulista que o Tite ganhou pelo Corinthians, tá? Mas vamos falar de 2001, 2009 e 2017, tá? Que é a situação que nos encontramos agora. Na ida, vencemos, certo? Fora de casa. E na volta, administramos em casa, certo? E sempre com um empate. Em 2001 com o Botafogo, 2009 com o Santos e 2017 com a Ponte Preta, tá? E detalhe, vocês estão prestando atenção numa coisa? 2001, 2009 e 2017. Títulos que ganhamos, onde que na final, na ida fora de casa vencemos, certo? E na volta em casa empatamos e garantimos o título. Vocês estão percebendo que é a cada 8 anos que isso acontece? Vocês estão percebendo? E olha que coisa interessante, 2001, daqui 8 anos, 2009. 8 anos depois, 2017. 8 anos depois, 2025. Estão entendendo a coincidência dos parâmetros? Estão entendendo? Em 2001, vencemos na ida, empatamos na volta, em casa, fomos campeões. 2009, 8 anos depois, a mesma coisa. Vencemos na ida fora e empatamos em casa. E aí chegamos 8 anos depois, em 2017, a mesma coisa. Vencemos na ida, a final, e empatamos na volta. E agora, 8 anos depois, 2025, parece que o cenário está se repetindo. Vocês estão percebendo? Vocês estão percebendo? Na ida vencemos o Palmeiras, então a chance de ter um empate em Itaquera no segundo jogo é gigante. Um 0-0, 1-1 garante o título, né? Então, vocês estão vendo que a cada 8 anos, o Corinthians, desde 2001, a cada 8 anos o Corinthians é campeão paulista, onde que na final vence a ida fora de casa e na volta empata jogando em casa, né? Vocês estão percebendo que é uma coisa constante, né? Então quer dizer que em 2033 vai acontecer a mesma coisa? Enfim, não sei, né? São só números que eu tô trazendo aqui, galera. Enfim. Outra coisa que eu quero falar, galera. Isso aqui eu trouxe parâmetros favoráveis ao Corinthians, do que vem acontecendo, comparando situações que nos encontramos agora, né? E a situação que nos encontramos agora é que na ida fora de casa vencemos e na volta precisamos administrar, tá? Foi o que aconteceu em 2001, 2009 e 2017. Vencemos na ida, fora de casa e na volta administramos. E fomos campeões, certo? É o mesmo parâmetro de agora. Aí eu quero falar do adversário, né? Que é o nosso maior rival, é o Palmeiras, tá? E é o seguinte, galera. Infelizmente, a gente sabe que o Palmeiras é o atual tricampeão paulista. Infelizmente, tá? E ver uma coisa se repetindo em relação ao Palmeiras nos últimos anos, que vem sendo campeão, eles ganharam em 22, 23 e 24. E a final que eles disputaram
foi sempre do mesmo jeito, né? Foi o Palmeiras perdendo na ida, fora de casa, e conseguindo reverter na volta em casa, tá? Sempre foi do mesmo jeito. Pegar aqui 2022, tá aí. O Palmeiras pegou o São Paulo na final, perdeu 3-1 na ida, onde o São Paulo chegou a abrir 3-0. E na volta, o Palmeiras meteu 4-0, né? Eu lembro que eu, sendo corintiano, fiquei indignado. Imagina os São Paulinos, né? Enfim, os caras abriram 3-0. Tava na mão deles, eles conseguiram perder, né? Então, aconteceu isso. O Palmeiras perdeu na ida, conseguiu a remontada na volta, fazendo 4-0, né? Aí, 2023, aconteceu a mesma coisa. Na ida, contra o Água Santa, perdeu 2-1. Na volta, 4-0, foi campeão, tá? E em 2024, ano passado, a mesma coisa. Eles perderam na ida, 1-0 pro Santos. Na volta, conseguiram reverter 2-0. E é o cenário que eles se encontram agora. Eles perderam na ida e vão tentar reverter na volta. Mas agora tem uma clara diferença, né? Nesses 3 paulistas recentes que o Palmeiras ganhou, o jogo de volta era na casa deles. Agora vai ser diferente. Agora o jogo de volta é na casa do maior rival. É na casa do Corinthians, é na nossa casa. Onde o jogo de ida, eles perderam em casa. E agora vão tentar a remontada fora. Certo? Há uma grande diferença agora. Certo? Mas é um negócio a se considerar. O que é se considerar? Que o Palmeiras, infelizmente, né? É um time que está acostumado a decisões. Tá? É um time que está acostumado a vencer, infelizmente. Mas é um fato. Tá? O Palmeiras, recentemente, está acostumado a vencer. Para nossa desgraça, mas é um fato. Né? Tanto que nos últimos 3 paulistas perdeu na ida e conseguiu na volta reverter, né? Vocês estão vendo aí, vocês viram aí no Paulista esse ano, os caras estavam praticamente eliminados, chegaram na final. Então é um time que tá acostumado a vencer, tá acostumado com decisões. E é uma coisa a se considerar sim, tá? Tá certo, gente? Porque é o seguinte, uma coisa a mais que temos que considerar, que eu quero mostrar, é isso aqui, tá? Paulistão 2018. E olhem só o que aconteceu nessa final, né? Uma final muito especial pra nós, né? Onde vencemos o Palmeiras dentro do Allianz Parque e fomos campeões paulistas, né? O Paulistinha Day inesquecível pra nós, certo? Mas olhem que a situação está invertida agora, né? Porque em 2018 foi o Palmeiras que venceu na ida. Eles ficaram uma semana no oba-oba. Ah, já era, somos campeões, não sei lá o quê, né? Tava tudo certo na cabeça deles pra eles ganharem o título, né? Pois é. Ah, o Corinthians não vai ganhar de nós dentro do Allianz, é impossível. Pois é, continue acreditando nisso, né? Aí, eu lembro que, acho que na sexta-feira antes do jogo, na final, sexta-feira, dia 6 de abril, se eu não tô enganado, teve um treino aberto do caramba na arena, né? Eu acho que lotou uns 30 mil torcedores no treino aberto, era de noite, teve fogos de artifício. Eu, infelizmente, não fui, porque eu tava trabalhando no horário. Infelizmente eu tava trabalhando. Senão eu com certeza iria, né? Quando eu saí do trabalho, eu saí às 10 horas. Eu acho que essa festa, esse pré-jogo, essa festa antes do jogo, no caso, acho que começou umas 7, 8 horas na sexta-feira, antes da final no Allianz, né? E eu tava trabalhando, eu saí do serviço às 10 horas da noite. E eu no metrô, chegando na linha vermelha, né? Que é a Corinthians Itaquera, Palmeiras Barra Funda, né? Aqui em São Paulo. Mano, eu vi um monte de corintianos na estação, pensei, caraca, tem jogo hoje, eu não tô sabendo, mano. Lotado de corintianos, cara. E nem era a final, gente. A final era domingo. Mas na sexta-feira, a festa que fizeram pré-jogo pra apoiar o time, já que era torcida única já na época, não teria corintianos no estádio. Então a festa que fizeram na sexta-feira antes do jogo, sabe? Pra apoiar os torcedores, aquele clima, sabe? E não era jogo oficial, a torcida fez uma festa do caramba, com fogos, sinalizadores na arena, né? Foi liberado tudo na época e deu certo o apoio, deu certo, a gente venceu na final 1-0. E fomos campeões nos pênaltis, né? Com o Cássio brilhando. Mas eu quero mostrar isso, galera, que o que a gente fez em 2018, é claro que o Palmeiras pode fazer isso com a gente também, né? Muito pelo que eu acabei de falar. O Palmeiras está acostumado com decisões. Eles estão acostumados a vencer. Pra nossa desgraça, mas estão. Tá? Então se a gente, que na época aí era o atual campeão brasileiro, conseguiu a remontada na volta e ganhou nos pênaltis, é claro que eles conseguem também. Infelizmente eles conseguem. Eles têm um bom time, eles têm um técnico aí que tá há um bom tempo já, que conhece o grupo,
certo? Então não é qualquer adversário, o título não está ganho, e é uma coisa que tem que deixar claro aqui. Se o Palmeiras, nessa final de 2018, se a torcida do Palmeiras estava no oba-oba, já achando que era campeão, não vamos entrar nessa. Não vamos entrar no salto alto, já era. O Palmeiras não vai ganhar na arena. Não podemos pensar assim. É impossível o Palmeiras ganhar em Itaquera. Não, gente. Pés no chão, humildade, não vamos ser igual a eles. Não vamos ser arrogantes igual a eles. O time dentro de campo não pode achar que já venceu. O time dentro de campo tem que entender que tem mais 90 minutos, certo? O time dentro de campo tem que entender isso, tá? E pegando o retrospecto aqui, ó, olha só, Corinthians e Palmeiras por estádios, tá? Eu tô aqui no site no meu timão pra mostrar pra vocês, tá? E tá aqui todos os estádios que Corinthians e Palmeiras se enfrentaram. Eu quero me atentar aos jogos da Neoquímica Arena, tá aqui, né? Jogos da Neoquímica Arena, vocês estão lendo aí, né? Já foram 20 jogos, então agora o jogo de quinta é o 21º derby em Itaquera, tá? E até agora, 8 vitórias do Corinthians e 6 do Palmeiras. Então o Corinthians, no retrospecto, tem mais vitórias que o Palmeiras em Itaquera, tá? Mas essas 6 vitórias do Palmeiras, se eu não estou enganado, faz do Palmeiras ser o time que mais venceu o Corinthians em Itaquera. Se eu não estou enganado é isso, tá? Eu acho que o Flamengo tem umas 5 vitórias, se não me engano, tá? Então, o Palmeiras com 6 é o time que mais nos venceu em Itaquera. E é um ponto a se considerar. Não dá pra achar, é impossível eles nos vencerem lá. Não, não é impossível, gente. Vamos ser humildes, vamos entender que não tá ganho. E temos que lembrar que, infelizmente, em mata-matas em Itaquera, o Palmeiras já nos eliminou 2 vezes. Em 2015, na semifinal do Paulista, ganharam nos pênaltis. E em 2021, também numa semifinal, ganharam 2-0 na época de pandemia. Inclusive foi o jogo que o Mancini foi demitido. Tá? Então é um ponto a se considerar também. Tá? É por isso que a gente tem que ser pezinho no chão. Ganhamos na ida. Ótimo. Resultado excepcional. Quer dizer que tá ganho? Não. Não tá ganho. O Corinthians vai entrar nessa final. Na hora que o árbitro apitar o começo do jogo, o Corinthians vai começar campeão. Sabe? Vão rolar a bola ali, o jogo vai começar, o Corinthians começa campeão. Certo? É uma vantagem ótima? Excelente. Até porque joga em casa. Tá? Mas como eu tô falando, não é qualquer adversário que iremos enfrentar. É um time acostumado a ser campeão. E vendo a forma que o Palmeiras joga, algumas vezes, eu tenho quase certeza que o Palmeiras, nos primeiros 10, 15 minutos, eles vão tentar pressionar muito o Corinthians. Eles vão tentar achar um gol logo no começo, sabe? Pra jogar o psicológico a favor deles. A gente viu que foi o 2-0 ano passado em Itaquera. Né? Ganhamos 2-0, legal, mas o começo do jogo, o Palmeiras foi pra cima. Com 1 minuto de jogo, o Flaco Lopes teve uma chance na cara do Hugo Souza, que ele chutou, graças a Deus, em cima do nosso goleiro. Aos 10 minutos, um cruzamento, uma cabeçada do Felipe Anderson no chão, que o Hugo Souza fez uma grande defesa. Então os primeiros minutos, no 2-0 que a gente fez ano passado em Itaquera, nos primeiros minutos de jogo, o Palmeiras foi com ímpeto, foi com uma força, intensidade pra cima da gente. Conseguimos administrar, o Hugo Souza evitou ali alguns gols e a gente foi se reencontrando na partida ali e conseguimos fazer o resultado. Mas o começo do jogo foi difícil. O começo do jogo pra administrar o ímpeto do Palmeiras foi complicado. Precisamos muito do Hugo Souza ali. Aí olha o que aconteceu no primeiro jogo da final, a mesma coisa. Né? Na mesma coisa. A chance que eles tiveram no início, o Mateuzinho salvando em cima da linha, eles fizeram a mesma coisa, com intensidade nos primeiros minutos, certo? Na primeira fase do Paulista, eles fizeram a mesma coisa com a gente. Fizeram um gol com 8 minutos com o Maurício, não foi? No começo do jogo, começaram apertando em cima com intensidade, certo? E fizeram um gol cedo com 8 minutos, e quase fizeram na final. Agora, se não fosse o Mateuzinho salvar em cima da linha... Então o que eu acho que vai acontecer é que o Palmeiras, principalmente estando em desvantagem, eles vão atacar muito no começo do jogo. Eles vão tentar fazer um gol rápido. Então cabe ao Corinthians, nos primeiros 10 a 15 minutos, saber administrar. Saber esfriar o ímpeto do Palmeiras. Tá? Porque se eu estiver certo, o Palmeiras vai querer fazer o gol cedo. Vai vir pra cima no começo do jogo. Então cabe ao Corinthians saber entender a sua vantagem e saber entender que tem que administrar. Vai ter que se defender bem no começo e saber esfriar o ímpeto do Palmeiras. Como é que se esfria o ímpeto do adversário? Com posse de bola. Cadenciando o jogo. Certo?
É isso que o Corinthians tem que fazer. Não pode chamar o Palmeiras, não pode só se defender. Não pode. O Corinthians não pode entrar nesse jogo só pra se defender. Não pode só chamar o Palmeiras. Na ida, na minha visão, eu me irritei depois do primeiro gol, porque o Corinthians só se fechou contra o Palmeiras. Só teve um contra-ataque que o Yuri cruzou errado pro Memphis e só. Eu achei que o Corinthians poderia ter administrado mais ali, cadenciado o jogo, tendo mais a posse de bola, sabe? Mas não, o Palmeiras teve muita posse ali. E me irritou, me incomodou isso. E não pode acontecer isso na volta. Um escanteio pros caras, já era. A bola aérea nossa já é uma merda. Já é uma merda a nossa bola aérea, né? Imagina, com 5 minutos, escanteio pro Palmeiras, desvia o gol. E aí, a nossa vantagem já era. Então é atenção nos primeiros minutos. Saber administrar o resultado. Esfriar o ímpeto do Palmeiras, que eu tenho certeza que eles vão vir com tudo pra cima da gente no início. Eu tenho quase certeza. Eu posso estar errado. Talvez o Abel Ferreira queira outra estratégia. Eu posso estar errado. Mas eu, sabe, me baseando nos últimos derbys, eu tenho certeza que nos primeiros minutos o Palmeiras vai vir com tudo pra cima do Corinthians. Então cabe o Corinthians saber esfriar os caras, saber administrar a vantagem, saber se fechar bem e saber controlar o jogo, saber cadenciar o jogo e saber administrar sua vantagem. E, conseguindo esfriar o Palmeiras, se conseguir ampliar a sua vantagem, melhor ainda. Melhor ainda, tá? Só que não pode acontecer, claro, o que aconteceu contra o Bragantino ano passado na Sul-Americana, né? Vocês lembram? Contra o Bragantino, fizemos na ida o resultado 2-1, na volta ampliamos a vantagem 1-0 e no segundo tempo o time dormiu, tomou a virada e fomos pros pênaltis, né? E foi a última derrota do Corinthians em Itaquera, tá? A última vez que o Corinthians perdeu em Itaquera foi justamente contra o Bragantino na Sul-Americana, que passamos nos pênaltis. Esse cenário não pode se repetir, né? Aí vocês lembram o que aconteceu na fase seguinte. Na fase seguinte, pegamos o Fortaleza. Na ida, 2-0, um show, coisa e tal. No segundo, jogo em Itaquera, soubemos administrar no primeiro tempo, seguramos o Fortaleza, chegou no segundo, 3 gols, 3-0, fim de papo. Tá? Então é com esse pensamento, é saber administrar, diminuir o ímpeto do Palmeiras, esfriar o jogo e se der pra ampliar a vantagem, certo? O Corinthians tem que ter mental, tem que ter psicológico, tem que mostrar que tá pronto pra ser campeão, porque vai enfrentar um time acostumado a ser campeão. Então se os jogadores do Corinthians querem ganhar um título, tá na hora de provar agora, certo? Eles têm que jogar pra ser campeão. Dizem que uma final de campeonato não se joga, se vence, tá? Então eles têm que saber vencer. Eles estão com resultado, certo? Eu mostrei números aí, claro que o futebol não dá pra se basear só por números, mas eles também são importantes, tá? Eu mostrei o retrospecto aí de Paulistões que o Corinthians venceu no século, certo? Que na ida, fora de casa, venceu e na volta conseguiu administrar. Claro, passando um susto ou outro, 2009, por exemplo, contra o Santos, passou um susto. Fez 3-1 na ida, na volta o Santos fez 1-0 com o Kleber Pereira de pênalti, que eu lembro muito bem. Os caras estavam em cima do Corinthians, e se fizesse o segundo, poderia complicar ali, empataria no agregado. Só que depois o André Santos empatou, o Santos sentiu o gol depois, e o Corinthians administrou até o final, 1-1, fomos campeões em 2009. Então, é saber administrar, é saber usar o resultado a seu favor, tá? Contra uma equipe acostumada a vencer, tá? Então, é nesse jogo que esse time vai mostrar que tá pronto pra ser campeão, tá? E é isso. E o que o Corinthians deve fazer pra vencer o Palmeiras? O que o Corinthians deve fazer? Como eu falei, saber administrar o resultado, não ficar de oba-oba, sabendo que tem mais 90 minutos pela frente, sabe? E principalmente, não tendo soberba, não tendo sonolência e saber jogar o jogo. Ah, e se acabar tomando um gol? Se acabar tomando um gol, o time não pode se abalar como aconteceu na Libertadores. Contra o time venezuelano lá, né? Foram 2 gols que tomamos contra a UCV e nos dois gols, no caso, nos 2 gols, o time se atrapalhou, começou a ficar nervoso, isso não pode acontecer. Se calhar de tomar um gol, se o time se desesperar, se ficar nervoso, a coisa pode complicar. Principalmente se tomar gol no início. É por isso que eu tô falando, que no início do jogo, talvez seja a parte mais importante, o início. É saber administrar o início do jogo, certo? E essa é a minha opinião, tá? É claro, gente, o futebol não é uma ciência exata, tá? É imprevisível o que vai acontecer nessa final, tá? Imprevisível, não dá pra saber o que vai acontecer, tá? Eu só espero que o time não nos decepcione,
Eu só espero que o time saiba vencer. É isso. Espero que o time saiba administrar sua vantagem e saiba vencer. Tá? É um clássico. Podemos evitar o tetra do rival e evitar que eles ganhem o título na nossa casa, certo? Então é isso. Não vai ser fácil, mas eu confesso pra vocês que eu tô confiante. Eu tô confiante e vamos lá. Vamos lá, que é um título muito importante se a gente conseguir. Ah, mas o Paulista é irrelevante. Se pra você é irrelevante, eu sinto pena de você. Eu sinto pena. Se você acha o Paulistão irrelevante, ainda mais enfrentando o nosso maior rival em casa, se pra você é irrelevante um título como esse, aí eu sinto pena de você, tá? E é isso, gente. Bom, eu quero que vocês comentem aí, tá? O que vocês acham. Eu trouxe parâmetros aí de outros paulistas que vencemos, eu trouxe estratégias que o Corinthians pode utilizar. Claro, eu não sou um grande entendedor de futebol, eu sou um mero torcedor, tá? Mas, sei lá, eu só trouxe coisas que eu estou pensando aqui. Eu quero que vocês também compartilhem os pensamentos de vocês, o que vocês acham que o Corinthians deve fazer. E vamos lá, vamos lá. Ai, quinta-feira não chega logo, meu Deus. Eu tô ansioso, mas é isso, gente, é isso, tá? Comenta o que vocês acharam do vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal e compartilhem o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis. E vai, Corinthians! Por favor, ruma mais um título paulista. Por favor, Corinthians.